Você gosta de escrever, você quer começar a produzir conteúdo para a internet, mas nesse momento você está aí perdido ou perdida e não sabe o que fazer para melhorar a sua escrita? Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar 5 dicas de ouro para você escrever bem para a internet. Essas foram as mesmas dicas que eu usei para escrever centenas de artigos, campanhas de e-mails e melhorar constantemente a minha habilidade de escrita. Então, se você é como eu, que ama escrever, eu tenho certeza que você vai adorar essas dicas. Só que antes da gente começar, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, já aproveita e deixa o seu like nesse vídeo. E a primeira dica é a seguinte: quem está aí? Eu sei que ela pode parecer um pouco estranha, mas ela é de fato a mais importante de todas. Anote aí, você precisa saber exatamente para quem você está escrevendo. Ou seja, se você não souber quem é o seu público-alvo, você vai ficar perdido na hora de escrever. Lembre-se de que o seu texto não é para você, ele é para o público. Então você precisa conhecer muito bem o seu público, porque na verdade a função do seu texto é servir o seu público. Então existem algumas perguntas que você pode fazer para ter um pouco mais de consciência em relação ao seu público-alvo. A mais básica de todas é: eles são homens, mulheres, adolescentes, idosos? Quem de fato compõe a maior parte do seu público-alvo? A gente sabe que, dependendo do tema que você vai abordar, essa proporção pode ser meio a meio. De repente você tem um público que é de 60%, 70% homens e 40%, 30% mulheres, mas o que de fato importa é quem compõe a maioria do seu público-alvo. Dependendo disso, você vai utilizar uma certa linguagem. Por exemplo, quando a gente escreve para mulheres, a gente tem um tipo de linguagem, um tipo de expressão que é diferente de quando a maioria do nosso público-alvo é composta de homens. Então, isso aqui precisa ficar muito claro para você, e isso você vai traçar antes mesmo de você começar a escrever, ok? A segunda pergunta é: eles são iniciantes ou eles já têm conhecimento sobre o assunto que você vai abordar? Se o público for iniciante, você precisa começar com os tópicos básicos. Agora, se eles já, por exemplo, tiverem um conhecimento intermediário do assunto, você pode aprofundar um pouco mais. Uma outra pergunta, a terceira pergunta: eles já conhecem o seu trabalho ou eles nunca ouviram falar de você na vida? Isso também é muito importante, porque a gente tem a consciência do leitor. Se esse público específico não te conhece, é bom que você se apresente antes de forma bem breve, ok? Não precisa se estender muito nessa apresentação, somente para criar essa curva de consciência. E a última pergunta é: qual problema específico desse público que o seu texto vai ajudar a responder, ainda que parcialmente, ok? Todo público tem uma dúvida, tem um problema. Por exemplo, como escrever bem, como acordar cedo, como montar uma loja virtual. Isso são problemas que algumas pessoas têm. Então você vai, no seu texto, ajudar a resolver uma parte desses problemas. Um exemplo: a pessoa quer montar uma loja virtual, mas ela não sabe como. Então ela vai lá no Google e digita como montar uma loja virtual. E o seu artigo pode mostrar para ela, por exemplo, 5, 7 passos para ela criar a loja dela virtual. Pode mostrar para ela quais são as opções grátis, quais são as opções pagas, quanto que custa, como ela faz para cadastrar os produtos, cadastrar a loja, escolher o nome, enfim. Essa aqui é uma ideia de um artigo que você pode escrever para resolver esse problema desse público específico, ok? Então é muito importante que você entenda essa primeira dica. Quem está aí significa qual é o seu público
alvo. A segunda dica também é extremamente importante, eu vejo muita gente errar nesse tópico aqui. Qual é a mensagem principal do seu texto? Todo texto tem uma mensagem principal, então você precisa deixar claro sobre o que você irá escrever. Em uma frase só, geralmente eu faço dessa maneira, eu escrevo uma frase, coloco lá em cima, no topo do meu bloco de textos, como se fosse o título do meu texto e eu me baseio por ali. E por que que isso é importante? Porque quando as pessoas terminarem de ler o seu texto, elas precisam ter aquela sensação de o que eu aprendi aqui, o que esse texto abordou. Vou te dar um exemplo com esse vídeo que poderia ser também um texto sem problema algum. Quando você terminar de assistir a esse vídeo, você sabe qual é a mensagem principal, qual é a mensagem que vai ficar para você. Eu te mostrei aqui 5 dicas para escrever bem para a internet. Ponto. Essa é a mensagem principal, simples e objetiva. Mas se eu começar a falar aqui, por exemplo, nesse vídeo de criação de blog, de como criar um canal no YouTube, como que você publica vídeo no YouTube, a primeira coisa que vai surgir para você é o que isso tem a ver com dicas para escrever bem para a internet. E o que acontece é que quando a gente não tem uma mensagem principal definida para o nosso texto, a gente acaba divagando demais, colocando outros elementos que vão ofuscar a nossa mensagem. Então, a regra de ouro aqui, isso aqui é muito, mas muito importante, tanto a primeira dica quanto a segunda, é sua mensagem principal deve ficar clara para o leitor. Se ela está confusa, você precisa polir essa mensagem principal, ok? E a terceira dica é a seguinte: gostei do visual. O que isso quer dizer? Que o aspecto visual é muito importante nos textos da internet. É muito chato você dar de cara, por exemplo, com aquela parede de texto, com aquele bloco de texto, aquele parágrafo gigantesco que sem nenhuma imagem, sem nada, aquele texto corrido, sem qualquer tipo de quebra visual. Sempre que possível, o que eu recomendo que você faça? Insira imagens, tabelas, gráficos, tudo que for visual, vídeo também você pode colocar no meio do seu texto. É claro que se isso fizer uma linkagem com aquilo que você está falando, então é muito importante que você também demonstre para o seu leitor a informação. E você pode fazer isso de diversas formas, mas as principais são imagens, tabelas, gráficos, vídeos e etc. O visual do seu texto em si também é muito importante. E a quarta dica é a seguinte: viva a voz ativa. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais da parte técnica. E por que a voz ativa tem que ser algo preferencial no seu texto? Eu não estou dizendo que usar a voz passiva é algo ruim ou é errado, não. Mas sempre que possível, é muito importante que você dê preferência à voz ativa. E por quê? Porque a voz ativa vai te ajudar a criar frases sucintas, fáceis de ler. Ela também é mais direta e, na maioria das vezes, ela vai conferir um ar mais envolvente à sua escrita. Eu vou te dar alguns exemplos. Criamos seu site. Veja que criamos seu site é algo muito mais direto do que seu site foi criado por nós. Isso aqui é muito mais longo. Então, entre os dois, é sempre interessante que você utilize a voz ativa. Criamos seu site, ok? Um outro exemplo, um bolo foi encomendado. Isso aqui é a voz passiva. Isso aqui não é tão interessante quanto João encomendou
o bolo. Isso aqui é voz ativa, é direto ao ponto. Depois, os produtos podem ser comprados em nosso site. Ora, podem ser comprados em nosso site. Isso aqui é voz passiva, a gente tem aquela ideia de sujeito paciente. Isso aqui não ajuda muito na objetividade do seu texto, mas em contrapartida, você pode comprar / solicitar os produtos no site mais direto, mais objetivo, dá mais fluidez ao seu texto. Eu coloquei solicitar aqui porque vale uma observação. Quando a gente fala em escrita para a internet, você pode perfeitamente trocar o verbo. O verbo não precisa ser o mesmo que você usou lá na voz passiva, não há necessidade disso, porque aqui a gente não está falando de prova de concurso, de Enem, de vestibular, nada disso, aqui é algo mais livre. Então você pode perfeitamente trocar essa primeira frase por você pode solicitar, em vez de usar o comprar, os produtos no site. Também não precisaria colocar aqui em nosso site. Tudo que for ajudar na objetividade do seu texto para a internet é válido, ok? Então, só evite a voz passiva. Se você não sabe o que é voz passiva, aqui no canal eu tenho algumas aulas sobre vozes verbais, sugiro que você assista para você entender melhor a parte técnica dessa dica número 4. Agora vamos à dica número 5. Vai um título aí? Sinceramente, eu poderia falar horas e horas sobre esse assunto, porque é algo muito, mas muito importante e interessante. Porém, o básico para esse vídeo não ficar extremamente longo é o seguinte, é que você deve usar títulos que chamam a atenção do seu leitor. E além disso, eu quero falar um pouquinho sobre os subtítulos. Utilize também no seu texto subtítulos claros, curtos e descritivos para cada seção do seu conteúdo. Lembre-se do seguinte, que o seu texto não vai ser aquela parede de texto, não. Ele vai ter uma estrutura visual, ele também vai ser organizado em blocos e cada bloco desse é uma seção de conteúdo. Então você pode utilizar os subtítulos para organizar melhor cada uma dessas partes do seu texto, ok? Agora, em relação ao título, ele é o primeiro contato que o seu leitor tem com o seu texto. Ele não vai ler primeiro o seu texto para depois buscar o título. Não, pelo contrário. Ele vai olhar para o seu título, se o seu título chamar a atenção, for interessante, aí sim ele dá o segundo passo e lê o seu texto. Agora, se o seu título for chato, ninguém vai querer ler o seu texto. Você pode ter o melhor texto do universo, mas se o seu título não chamar atenção, não for atraente, as pessoas não vão ler o seu texto. Eu vou te dar 2 exemplos em relação a um título chato e como você pode fazer para transformar, para fazer com que esse título seja um pouco mais chamativo e mais atraente. Vejamos esses 2 exemplos. Como investir na bolsa de valores? Isso aqui é um título chato, que não vai chamar a atenção, a não ser que a pessoa tenha muito, mas muito interesse em investir na bolsa de valores. É um título que não é de fato atraente. Porém, se você escrever isso aqui, 5 maneiras pouco conhecidas de investir na bolsa de valores. Veja que a estrutura básica, ou seja, o tema central do seu artigo está aqui, investir na bolsa de valores. Porém, você adicionou alguns elementos a essa parte principal e o título passou a ser mais interessante. 5 maneiras pouco conhecidas de investir na bolsa de valores chama muito mais atenção do que apenas como investir na bolsa de valores. Um outro exemplo, como contratar um plano de saúde. Isso aqui é um título simples, não chama a nossa atenção. Porém, quando eu leio isso aqui, o que todo mundo deveria saber sobre contratar um plano de saúde. Se eu estou procurando dicas para contratar um plano de saúde, é óbvio que eu vou clicar nesse título aqui.
Por quê? Ele diz que o que todo mundo deveria saber. Ora, se eu estou buscando um plano de saúde, eu preciso saber isso aqui que ele quer me contar. O que todo mundo deveria saber sobre contratar um plano de saúde. Então, o seu título, lembre-se que é ele que vai convidar, digamos assim, o leitor para ler o seu texto de fato. E ele precisa ser interessante, ele precisa ser atraente, ele precisa chamar a atenção. E a minha dica é que você invista bastante tempo na escolha do seu título. Bom, então essas foram as 5 dicas, só que antes da gente terminar, eu quero te dar uma dica bônus, que é exatamente a seguinte: por que complicar? Não complique demais o seu texto com palavras difíceis e com muitos termos técnicos. Eu sei que para alguns temas vai ser necessário utilizar alguns jargões técnicos, porém, o ideal é você usar palavras simples e facilitar ao máximo o entendimento do texto para que você consiga atrair um público maior. Textos muito técnicos tendem a atrair um público menor, porque geralmente eles são para especialistas ou para pessoas que têm um conhecimento muito profundo sobre uma determinada área. Então, a dica bônus é: tente manter uma linguagem simples e um tom de conversa. Dessa forma, você terá leitores muito mais satisfeitos e interessados no seu texto, ok? Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte agora: se inscreva aqui no canal para você receber os novos conteúdos com mais dicas de escrita, deixe o seu like e compartilha também esse vídeo com seus amigos que amam escrever e precisam dessas dicas de escrita, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!